Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, para quem não me conhece, faço parte do time de marketing aqui da Intexify. Hoje eu estou com um convidado muito bacana, nosso parceiro, amigo, cliente aí, o Thiago, da Aldeia Marketing. Hoje, mais uma vez, aí, a gente trazendo mais um episódio, contando um pouco das histórias de sucesso dos nossos clientes. E, de primeiro momento, quero que o Thiago se apresente aí para a nossa audiência, conte um pouco da história da Aldeia e como que a Intexify fez para te auxiliar na tua escala do outbound. Então, se apresenta aí para a galera, Thiago. Valeu, Rafa. Quem sabe em breve fornecedor também, né? Bom, como o Rafa falou aí, meu nome é Thiago, eu sou diretor comercial e também sócio aqui da Aldeia e estou no setor eu sou uma agência de marketing, né? E agência de marketing sempre tem um desafio, né, Rafa? Que é ter clientes bons, né? Que paguem tickets acima de 2, 3 mil reais, que além disso possam investir bem em marketing também, né? Para que a gente consiga criar boas estratégias. E quando eu busquei em Intexify, justamente era isso, era conseguir chegar no público que a gente não conseguia chegar investindo em próprio marketing, né? Porque a gente sabe que quando você tem uma estratégia de inbound, você vai conseguir trazer clientes para o seu funil, mas nem sempre é o público que você deseja. Porque você não tem total ação, né? Aliás, você não tem total controle ali sobre a segmentação da ferramenta, enfim. Então a ideia de Intexify era isso, era poder aumentar o nosso ticket médio, era poder principalmente aumentar o nosso LTV, e aí a gente sabe que quando você aumenta o seu LTV e você tem clientes maiores dentro da sua empresa, e melhores principalmente, você diminui o churn. Então você começa a crescer ali de forma previsível, né? De forma saudável. O mais importante, dorme mais tranquilo e tem bem menos incomodação, tá? Legal. Então, cara, foi exatamente nesse ponto aí que a Intexify, né, que a ferramenta veio para me ajudar, com informações bem precisas. A gente tem conseguido chegar nos decisores, tem conseguido fazer bom volume de ligações, tem conseguido agendar boas reuniões e o principal, tem conseguido vender também, que para mim é o mais importante. E se eu puder, Rafa, só complementar, eu acho muito massa falar isso. Eu tô para fechar o meu maior contrato aqui da história da agência, graças ao Intexify, que é um ticket aí de 6 mil reais por mês durante 12 meses. Então é um baita contrato aí. Oh, muito bom ouvir isso, hein? Saber que a Intexify está te ajudando a escalar cada vez mais as tuas vendas. E, Thiago, tu entrou com a gente em fevereiro desse ano, né? Então, foi ainda na mudança de quarter, início de ano. O que tu usava como estratégia antes da Intexify para conseguir como teus canais de aquisição de clientes? Cara, eu usava o Inbound, que ainda é um canal muito forte, né, aqui na aldeia. É o meu principal, inclusive. Depois vem indicações, outbound e tal. Mas hoje eu tenho, antes, né, e hoje eu ainda tenho o inbound, que são as estratégias de tráfego, e-mail marketing, SEO, tudo isso. Eu tinha indicação estimulada, então sempre que eu atendo um cliente que eu vejo que tem perfil ou ele fecha negócio, eu pego novas indicações desse cliente. Ou se ele tá feliz, né? Pô, o cara me contratou e tá feliz, eu vou lá e peço indicações também, tá? Além disso, hoje a gente tem o outbound, mas antes era praticamente inbound, indicação estimulada e o tráfego direto, né? Um funil de tráfego direto ali para agendar reunião. E a minha principal fonte de receita do inbound sempre foi rede social, né? O Meta Ads, o TikTok Ads. O Google é muito concorrido no meu segmento, então é algo que eu não tenho explorado tanto. E as listas, cara, eu fazia de forma manual. Então, tipo assim, ó, eu perdia muito, muito tempo. Mas foi onde eu vi que o outbound funcionava, porque, pô, fazendo de forma manual, mesmo você tendo mais trabalho, né, mas fazendo de forma manual, conseguir agendar reunião, conseguir vender, pô, a ferramenta vem justamente para acelerar esse processo e você ser bem mais assertivo, né, nos dados. Bom, tu já engatou na pergunta que eu ia te fazer, né? O porquê que tu decidiu procurar uma solução de ferramenta de prospecção, de inteligência comercial, e o que mudou para ti em relação ao momento que tu fazia a lista manual para agora com essa engrenagem já rodando há alguns meses aí? Show. Cara, eu procurei por dois motivos: assertividade nos dados, tá? E principalmente a qualidade dos leads. Porque quando tu faz uma lista manual, mesmo que tu tenha alguns métodos, né, de ter informação, tu não sabe se aquela empresa fatura 10 mil ou se fatura 100 mil, ou se fatura 1 milhão, por exemplo. Justamente porque a internet, de forma bruta, ela não vai te dar isso, né? Ela até pode te dar, mas você demoraria muito tempo para conseguir chegar
nessa informação, né? E justamente é o que o Intexify faz, ele faz com que eu economize tempo, né, conseguindo encontrar esses clientes. Então foi por esses dois motivos. Primeiro, eu tenho uma informação mais assertiva e segundo, eu consegui chegar no meu perfil ideal de empresa, que são empresas que faturam ali pelo menos acima de R$ 80.000 por mês. Legal, legal. E falando um pouquinho sobre análise, um pouco sobre essas métricas, o que que tu avalia hoje, claro, dentro do teu perfil de cliente ideal, o que que tu avalia como um cliente potencial e um cliente que não é potencial e como que tu divide isso dentro da Intexify? Show. Cara, eu procuro fazer o seguinte: é muito mais fácil quando você tem uma agência de marketing, e eu acredito que isso até se aplica para outros nichos, né? Mas falando mais do meu aqui propriamente, é muito mais fácil eu vender para alguém que já investe em marketing, mas ou não faz certo, ou aquela equipe ou aquela pessoa elas não conseguem dedicar tempo suficiente para pensar nas melhores estratégias. E aí é onde entra a terceirização do marketing com a aldeia, né? Em ter assessoria na aldeia. Então, o que eu procuro fazer dentro da Intexify é encontrar empresas que já estão anunciando, eu uso esse critério, então, ou que já tem anúncios ativos no Google, no Meta ou qualquer outra plataforma, ou que pelo menos já tem um bom posicionamento orgânico, né, com estratégias de SEO, ou também que fazem alguma estratégia tipo e-mail marketing. Então, esses são os meus requisitos principais. E aí, tem uma ferramenta dentro da própria Intexify, eu não me recordo o nome agora, mas eu acho que é o uso de tecnologias, né? Ela tem um nome específico para isso, onde eu consigo ver, pô, se o cara já anuncia, o posicionamento dele, enfim, coisas nesse sentido. Então, o filtro que eu faço seria esse, cara, e aí eu uso as tecnologias para isso, mas também faixa de faturamento, tá? E região. Eu sei que regiões como São Paulo, por exemplo, as empresas elas são mais conscientes em relação ao investimento em marketing, gastam, né, mais em marketing. Só que então tendo acesso à plataforma, eu consigo explorar de maneira mais assertiva essas informações. Legal. E até algo que a gente conversou hoje pela manhã, né? A gente sabe que o outbound, ele não vai trazer resultado do dia para noite. Quais foram os principais desafios que tu enfrentou desde o teu início com essa jornada de outbound e como que tu tá tratando esses desafios diariamente aí para sanar? Show. Cara, acho que assim, a principal. Aí é minha vivência, né, Rafa? O principal desafio para quem está começando com o outbound, eu acredito que seja o principal desafio para qualquer empresa que está começando algo novo, que é saber se está fazendo certo. Que é saber se aquele é o caminho, né? É você aprender a diferenciar o não, no momento não do cara, não tenho interesse. São coisas completamente distintas, né? Então tem muito a ver com a metodologia que você aplica. E então o principal desafio, cara, de quando eu comecei até hoje era entender isso. Saber se a quantidade de leads que eu estava abordando era certa, saber se os filtros que eu estava usando para chegar nos leads, né, nas oportunidades, era o filtro certo. E a reunião que a Intex faz hoje, se eu não estou enganado, é a cada 7 ou 15 dias com o meu time, analisando os filtros que estão sendo aplicados, dando orientação, tem nos ajudado a acertar e ser muito mais afetivo, né? Muito mais assertivo, muito mais eficiente no contato, no agendamento com esses clientes. Então, assim, o principal desafio sempre foi esse em relação ao outbound, saber se está no caminho certo, e o suporte que vocês dão em relação à ferramenta, ao direcionamento, tem me ajudado justamente nisso. Não, Thiago, o número de reuniões está ok, está ok, o que não está ok é isso aqui. Então vamos ajustar tal coisa. Isso é muito importante, porque a gente não domina tudo, né? Eu entendo de marketing, por exemplo. Tô com o Outbound rodando aqui faz um ano, mas em um ano eu já aprendi coisa pra caramba também, entendeu? Então é um processo que vai demorar um pouco mais a amadurecer aqui pra gente. Amadurecer não, né? A gente ficar maduro com o processo. Muito bom. E tu falou um pouquinho ali sobre o acompanhamento que você tem, né? Como que funciona? O que que tu tem para falar sobre esse acompanhamento? O que que tá te trazendo de benefícios? Show. Cara, eu acho que o principal é você aprender a desfrutar tudo que a ferramenta oferece. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. É igual você comprar, por exemplo, um carro com muita tecnologia ou que tem, sei lá, 500 cavalos de potência ali, mas pô, você não é um piloto, você nem sabe andar direito. Você só entra dentro, você só anda, né, com esse carro dentro da cidade. Então você vai saber fazer o feijão com arroz. E eu vejo nisso, né, dentro de software também, de ferramenta. O básico você vai saber fazer. E aí, quando tem alguém que te instrui, que te ajuda a explorar essa ferramenta como um todo, cara, aí fica muito mais fácil
de você extrair o máximo, né, dessa ferramenta. Então, para mim e também para o meu time, que o meu time faz mais reunião, tá? Muito mais reunião do que eu com a própria ferramenta. Eles falam muito isso, pô, a gente tá meio que virando especialista assim dentro da ferramenta, porque aprendeu a fazer muita coisa, né? Com a instrução, acho que hoje quem está atendendo a gente ali é a Dani, no sentido ali de exploração, né, de saber o que usar e não usar de filtro. Então, cara, principalmente isso, saber, né, eu ter uma Ferrari para trabalhar, mas principalmente saber como pilotar essa máquina, essa Ferrari. Legal. E quando tu foi procurar soluções para te auxiliar nessa jornada de outbound, quais foram os critérios que tu avaliou que eram imprescindíveis no momento da contratação? Show. Muita gente fala, preço, isso, aquilo e tal. Cara, a gente sabe que preço é importante para todo mundo, né? Então eu enxerguei um preço justo, principalmente baseado na quantidade de leads que vocês ofereciam, mas o que eu fiquei mais, assim, seguro e mais principalmente confiante de que a ferramenta poderia me ajudar é que, primeiro, vocês já atendiam outras agências de marketing e, segundo, que foi também recomendada por outras agências que eu tenho parceria, que eu tenho contato, tá? Então, esses foram os fatores cruciais, cara, para você ver quanto a influência de outras pessoas, né? E também o fato de você ser especialista em algum nicho é determinante aí para a escolha. É, a indicação ela é algo muito importante, né? A gente acaba se sentindo bem mais confortável antes de encontrar uma solução. E de funcionalidade, Thiago, tu falou um pouquinho das tecnologias, do filtro de faturamento. O que mais assim que tu acha interessante dentro da plataforma e que ajuda principalmente o teu time aí no dia a dia, além, claro, de todo esse suporte e acompanhamento que a gente presta? Show. Cara, o que eu vejo que é mais importante, porque o meu formato de prospecção, ele não é apenas por faturamento, por ter site, por anunciar. A gente prospecta nichos em que a gente é especialista. Então, por exemplo, num mês eu prospecto um nicho A, no outro nicho B, no outro nicho C, e depois eu começo tudo de novo, faço a reprospecção, por exemplo, né? Então, os filtros dos quinais, por exemplo, tanto de primário quanto secundário, para mim são muito assertivos mesmo, que dá exatamente o perfil de empresa que eu estou buscando. E além deles, cara, filtros como a quantidade de funcionários é muito, muito importante. E até mesmo aqueles filtros de, pô, você não ter dívida, já tem um website, que para mim são, cara, cruciais, até mais importantes muitas vezes que o próprio faturamento, tá? Mas mais propriamente é a questão do KINAI, cara, para a gente faz muito sentido, porque daí ele vai direto na empresa, né, no nicho que a gente quer atacar. Legal, legal. E hoje, internamente, como é que está funcionando o teu processo? Tu tem vendedores, tu tem pré-vendas, como que tá o teu processo de ponta a ponta aí? Show. Cara, eu tenho hoje 2 vendedores que dão conta de toda essa demanda, né? A gente faz em média aqui 8 a 10 reuniões por dia, tá? Sendo que pelo menos aí 1, 2 por dia ela já está sendo de outbound. Por exemplo, coisas que eu não tinha antes, tá? Tem semanas que é mais abaixo, é típico, né? Tem a sazonalidade. E aí, além desses 2 vendedores que eu tenho mais 2 BDRs, né? Que são os meus colaboradores que fazem a prospecção, que vão atrás dessas empresas. Eu até estava considerando ter um LDR para fazer essa lista mais filtrada e tal, mas como eu sempre falo que eles que são responsáveis pelos próprios resultados que eles querem e podem gerar, a gente separa minutos, né? A gente criou uma rotina e separa alguns minutos, algumas horas do dia deles para que eles mesmos consigam fazer essas listas. E, cara, tem dado certo dessa forma. Eu já testei, por exemplo, uma pessoa fazer sua lista e eles prospectar e, tipo, o resultado foi bem semelhante, assim. Então, como eu organizei hoje tem sido bem efetivo. E tu já integra com o teu CRM também, né? O que isso te traz de benefício? Como seria o antes, sem integrar uma plataforma com o teu CRM? E o que tu consegue trazer de benefícios diários nessa integração? Cara, agilidade, né? Que tipo assim, quando você coloca lá, sei lá, 100 empresas, você vai colocar no CRM, por exemplo, pô, às vezes você vai ter que ir lá, vai ter que baixar uma lista, daí dá erro, aí baixa de novo. Não. Quando está integrado o negócio, você simplesmente dá 2 cliques lá, ela já upa de forma automática. E vem com todas as informações que a gente precisa, né? Então, é mais questão de agilidade mesmo, nesse sentido, assim, tá? Porque eu que sou acostumado a
trabalhar de forma rápida, que se eu não tiver agilidade nos meus processos, eu fico irritado. Não sei você. Cara, eu sou o louco dos números e dos processos. Então, bom, teu time já fez algumas reuniões comigo e sabe bem como é que é. E Sim. é muito importante a gente ter esse, mapear todas essas etapas, ter tudo muito bem estruturado, KPIs, métricas, enfim. E, Thiago, para quem está começando agora a fazer o outbound, assim como você começou, o que tu tem de contribuição aí para falar para nossa audiência de quais são os principais conselhos que tu daria para quem está iniciando agora uma estratégia de outbound? Tá. Cara, eu acho que a principal, né, vou falar algumas coisas, mas o principal conselho que eu dou é paciência. Porque muitas vezes a gente quer comparar um canal de aquisição com outro. E tem canais que trazem resultado mais rápido, tem canais que trazem resultado a médio prazo, outros a longo prazo, e assim vai. Por isso que eu sempre falo que você tem que mesclar todos os canais possíveis dentro da realidade, né, da sua empresa. Então, a minha principal dica é: você precisa principalmente, ter paciência com esse processo. Mas antes de você iniciar uma estratégia de outbound, antes de até de contratar uma ferramenta, cara, de outbound para poder trazer esses leads, né, para você poder filtrar os clientes que você quer, você precisa entender o processo. Porque ferramenta boa não vai curar processo ruim. Acho que tu concorda com isso também, né, Rafa? Então, saber o teu perfil ideal de cliente, saber de quem que você vai atrás, o que você vai falar para essa pessoa, quais perguntas que você vai qualificar, né? Quais perguntas você vai usar para qualificar esse cliente é muito importante. E eu aprendi o outbound meio que na raça, assim, né? Meio que na raça mesmo. Mas eu diria para essa pessoa, né? Para um empresário que fosse implementar outbound, cara, Prospecção Fanática, eu recomendo demais. É um excelente livro e Receita Previsível. Só que o Receita ele é mais técnico, né? Prospecção Fanática, assim, ele é mais direto ao ponto. Mas é um livro que eu recomendo ler antes de fazer prospecção ativa. Recomendo também ter paciência e, cara, tem que ter 2 BDR, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Cara, eu sempre falo o seguinte: se você é o responsável pela área comercial, pelas vendas da sua empresa, primeiro você testa, você cria o processo e você testa. Se funcionar, aí você contrata mais pessoas. Aí você contrata um só para prospectar e outro só para vender. Porque você já viu que funciona. A pior coisa que você tem é você contratar um funcionário, o negócio não funcionar e você achar que é o cara. Muitas vezes não é o cara, é o processo que não está redondo. Então, cara, essas são as principais dicas aí que eu dou. É aquele famoso growth, né, Thiago? É o testar rápido, errar rápido para acertar Exato. rápido. E no dia a dia, como tu já tem uma equipe formada, no teu dia a dia, o que que tu faz de rituais aí para conseguir desenvolver o teu time? Como que tu mantém essa proximidade com eles, você sendo gestor? Show. A gente tem a nossa daily, né? O próprio nome já diz aí, todos os dias pela manhã a gente faz uma reunião. Nessa reunião eu questiono o que foi feito ontem. Então, cara, quantas ligações foram feitas ontem? Quantos decisores você conseguiu falar? Quais foram os impeditivos de fazer agendamento? E se teve alguma outra dificuldade em relação ao dia a dia, a tarefa. E aqui, cara, você pega muita coisa tipo, o cara me falou isso e tal, daí tá aí. Como que foi a argumentação em relação a isso? Ou, mas o cara disse isso e está. Então, o cara de fato não tinha perfil. Quando você ouve isso, encerra e vamos para o próximo. Então, no dia a dia, a gente consegue amadurecer muito bem o que mudar, o que falar dentro do roteiro, né? De prospecção. E além disso, a gente tem os nossos roleplays semanais. Então, toda semana eu sento com eles fingem que ligam para mim, eu finjo que ligam para eles. A gente procura impor todas as dificuldades mesmo, a gente pega um pouco mais, de forma mais intensa, né, mais pesada, esses roleplays, porque eu sempre falo, cara, se no roleplay tu conseguir quebrar todas as objeções, tu for bem, tirar todas as dúvidas, vai ficar muito fácil quando tu for pro campo de batalha, né? Então, cara, esse é o principal, eu faço a daily ali mais como gestão, né, para acompanhar o dia a dia, as métricas, o processo, e no roleplay a gente vai afiando o machado ali, vai treinando toda semana. Muito bom. Cara, aqui internamente a gente também tem a cultura do roleplay, isso é muito importante, até para o desenvolvimento dos prestadores de serviço, né? A gente sabe que às vezes tem um argumento que, olhando de fora, tendo uma opinião externa, a gente vai conseguir quebrar, inclusive, essa objeção. E falando um pouquinho agora de acompanhamento mesmo, tu acompanha tudo por dentro do teu CRM, tu tem ferramentas externas, como que funciona tua análise de métricas aí? Show, cara. Eu sou muito visual e muito analítico. Então, aqui do meu lado tem um quadro
E aí nesse quadro é colocado, por exemplo, quantos agendamentos foram feitos naquele dia, quantos comparecimentos a gente teve dos agendamentos realizados, quantas vendas feitas de outbound e de outras frentes também naquele determinado dia, e eu olho mais para lá um macro, certo? Que é o resultado final, que são os agendamentos, comparecimentos e as vendas. Já um micro, cara, quantidade de ligações, e-mails enviados, tudo isso eu olho diretamente pelo próprio CRM, no caso, né? E aí, como eu trabalho aqui com VoIP, né, que é o famoso ali PABX, que é a ligação pelo computador, vamos dizer assim, né? Também consigo acompanhar a volumetria de ligações através dessa plataforma. Ela emite um relatório diário ali para mim também. Mas assim, o que eu mais, até uma dica também, Rafa, o que eu mais analiso, porque muitas vezes o diretor comercial, o gestor, ele vai se preocupar o quê? Com o resultado final, que é a quantidade de agendamentos e vendas. Lógico, a gente cria um processo, a gente implementa outbound para que esse número seja bom. Só que não adianta você se preocupar apenas com o resultado final, sendo que o processo está errado. Então, uma dica que eu dou também é, cara, para você rever, ou semanalmente, eu acho que seria muito, mas assim, cara, para todo mês você rever, analisar se o processo está certo, se os e-mails que você está enviando estão com a abordagem certa, se a quantidade de ligações, de mensagens é a correta, ou se você tem que fazer mais ou menos disso. Porque quando você tem um processo muito bem definido e o teu time está focado não em agendar, mas sim em executar o processo, cara, agendamentos, comparecimentos e vendas são apenas consequência. Então, o processo, para mim, no outbound, ele é muito importante, cara, muito importante mesmo. Muito bom, muito bom. E boas práticas aí que tu indica pra galera, principalmente para os BDRs, né, SDRs, enfim, que estão aí no dia a dia da operação. O que que tu indica como imprescindível assim no dia a dia de um BDR? Cara, primeiro, tem que saber separar a rejeição da objeção, né? Vou dar um exemplo. Cara, eu não tenho interesse nisso. Isso é uma rejeição, cara, não tem, né? Agora, os caras dizem, tá, mas o que vocês fazem? Isso é uma objeção, não ficou claro para ele. E muitas vezes o BDR ou até mesmo o vendedor, ele confunde essas coisas. Porque vamos lá, existem milhares de empresas no Brasil. Não é porque uma está me rejeitando que eu vou fazer de tudo aqui para esse cara me aceitar. Não, ele me rejeitou naquele momento. Mas posso ser que daqui a 60, 90 dias, no novo contato, ele não me rejeite mais. Né? Então, é aprender a diferenciar a rejeição da objeção, porque as objeções elas podem de fato ser quebradas, a rejeição não. O cara não quer aquilo. Né? Quem nunca parou em algum lugar e alguém foi oferecer alguma coisa e falou: não, cara, isso aí não era o seu momento. Mas em algum tempo depois você acabou consumindo aquele negócio, comprando aquele produto, enfim. Então, esse para mim é o principal, tá? Saber separar isso, porque isso faz bem até para a cabeça, que prospectar é fácil, né? O segundo ponto é você saber que você vai receber muito mais nãos do que sim. Então é de fato você entender, cara, o não eu já tenho. Eu tô ligando exatamente para colher o sim. E se eu tenho um não, tá tudo certo. Eu já tinha aquela resposta, né? Mas a gente vai correr para ter o sim. E, cara, o principal, além desses outros dois pontos para mim, que não é menos importante, é você ter uma rotina bem definida. Os meus BDRs aqui, eles têm horários para fazer as coisas. Vou dar exemplo aqui. Das 8h30 às 9 horas, constrói um pouco de lista. Das 9 até as 11, ligação ligação, ligação, ligação. Das 11 até meio-dia, e-mail. À tarde, da 1h30 até as 3, ligação. Das 3h30 até as 4h30, e-mail, Instagram, ou LinkedIn, dependendo do perfil de empresa, né, que você está prospectando. E das 4h30 às 6, vai fazer lista de novo. Porque quando você separa isso em rotinas, ele consegue focar em coisas diferentes. E aí em canais diferentes para se comunicar com os clientes também, né? Então, esses três, para mim, cara, tem que estar muito bem alinhados esse conjunto, né, esses três pilares. Que legal, a organização é a chave do sucesso, né, Thiago? E para a gente se encaminhar aí para finalizar esse nosso papo, para quem está começando agora a utilizar a plataforma Intexify ou quem está pensando em contratar a Intexify, o que você indica aí para os nossos futuros clientes? Cara, converse com o Rafa. Converse com o Rafa que ele vai abrir a mente de vocês e ele de fato vai mostrar como que a plataforma pode trabalhar ao favor. Porque assim, quando a gente está pensando em contratar alguma coisa, a gente tem inúmeras dúvidas. E às vezes a nossa dúvida a gente acha que é besteira. Mas às vezes é uma dúvida que mais, sei lá, 1 milhão de pessoas tem aquele tipo de dúvida, né? Então, cara, fala com o Rafa, pergunta, tira todas as dúvidas, que eu tenho certeza que se você for contratar em Intexify vai ser uma ótima escolha.
Show de bola. Thiago, considerações finais aí, tem algum outro ponto que a gente não tocou aqui nesse papo para falar para os nossos, para nossa audiência, para os nossos clientes, nossos parceiros, ou até mesmo fazer um jabá aí da Aldaia também, né? Show. Quiser Cara, contar um pouco da história pra gente? acho que eu já dei bastante dica aqui, né? Vamos fazer o merchan, né? Com certeza, com certeza. Vamos fazer o merchan, né? Mas só falando rapidinho aqui, Rafa, de fato tô bem satisfeito, né? A equipe em si está bem satisfeita aqui com a Intexify. Não é à toa que a gente topou, né? Vim bater esse papo aqui com você. Mas o que nós fazemos aqui na Aldeia, então? Nós somos uma assessoria de marketing, né? Focada em performance de vendas. Então, quando a gente abraça um cliente novo, a gente vai desenvolver estratégias para que esse cliente venda mais. Ah, mas, Thiago, esse papo eu já estou acostumado, mas o que de fato vocês fazem? Cara, a gente trabalha desde a construção de uma landing page, por exemplo, de alta conversão, até mesmo estrutura funis de vendas, como um funil dentro do Facebook Ads, uma estratégia dentro do Google Ads, do LinkedIn, e também usa estratégias para vender mais vezes para o mesmo cliente, como trabalhar um e-mail marketing, uma automação no próprio WhatsApp e também posicionamento orgânico. Ah, então vocês fazem um monte de coisa aí na aldeia, né? Sim, a gente tem diversos serviços. Por isso que eu sempre falo que para um cliente me contratar, eu tenho que entender o que ele quer e em quanto tempo ele quer aquilo. Né, para a gente entender se é algo mais a curto prazo, se é algo mais a médio prazo, para que a gente de fato entregue algo que esteja dentro das expectativas dele. Tá? E o nosso maior diferencial aqui, cara, é que a gente faz um diagnóstico inicial gratuito mesmo, para entender se pode ou não ajudar aquele perfil de cliente. Legal, deixei aqui a tua rede Dá uma social robinha aí. da aldeia. Também vou deixar aqui o teu Instagram, né, pelo Boa. arroba que você me passou. E, Thiago, quem quiser entrar em contato com você, como que faz? Cara, pode lançar meu WhatsApp aí, posso falar também ou não? Claro, pode falar, vamos Ah, lá. então fechou. 48, né? DDD, eu sou aqui de Santa Catarina. 48 DDD 99807 1268. Eu só sou ruim para atender, porque tem gente que me liga o dia inteiro aqui. Mas pode mandar um WhatsApp ali que a gente troca uma ideia melhor, seja sobre a Intexify ou qualquer outra coisa relacionada aí a marketing, vendas, enfim. Legal, muito bom. Thiago, brigadão por ter batido esse papo aí com a gente. Tenho certeza que a galera que vai assistir futuramente vai gostar. Vou deixar aqui também o arroba da Intexify, quem quiser entrar em contato com a gente. Botei um QR Code na tela, quem quiser entrar em contato e conhecer um pouco melhor, estamos liberando aí 15 dias de teste grátis da plataforma para conhecer um pouquinho mais, entender. E quem quiser juntar o marketing com a Intexify, fala com o Thiago e aí com a Intexify que vai estar tudo certo. Thiago, um abraço aí para você, brigadão por esse papo, tudo de bom. Imagina, valeu, Rafa. Tamo junto.